Como eu falei anteriormente, né? Boa noite. Esse é um evento que a Casa das Palmeiras está promovendo online, que se chama Poéticas da Criação, uma conversa imaginária entre Inês da Silveira, Carlos Drummond e Mário de Andrade. E hoje é um dia de celebração para a Casa das Palmeiras. Para quem não conhece ainda, a Casa das Palmeiras foi fundada em 1956 e o grupo de estudos C.G. Jung em 1955. Na época, a doutora Nise realizava esse grupo na casa dela. E como bem nos ensinou a doutora, resistimos. Resistimos e reexistimos até hoje. Mesmo em momentos difíceis, a força do trabalho que a casa tem dá um jeito de se reinventar e permanecer, porque ele é tão importante. E hoje estamos transpondo os limites mais uma vez. E que bom! O espaço físico da casa, que fica situado em Botafogo, no Rio de Janeiro, se expande e alcança pessoas que talvez não teriam a oportunidade de estar presente conosco devido à distância física. Temos aqui pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Tem gente de São Paulo, de Minas, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Amapá, dos Estados Unidos, da Inglaterra e tantos outros lugares. Através dessa ferramenta, a gente vai poder estar mais próximos e, a partir de agora, dar continuidade ao trabalho da doutora Nise através do estudo e da pesquisa. E isso é importante dizer, só está sendo possível pelo trabalho incansável de voluntários da equipe da Casa das Palmeiras e pelos apoiadores que, através das doações, permitem que a casa se mantenha funcionando. E agora, com essa plataforma de estudo online. A casa não conta com patrocínio de empresas, nem com o auxílio do governo. E por isso a gente agradece a todos que estão doando. E aqueles que quiserem e puderem doar, eu vou disponibilizar o link para doação aqui no chat, aqui ao lado. Estamos inaugurando também o nosso grupo de estudos online, às quartas-feiras, quinzenalmente, 7h30 da noite, sob a coordenação de Sigrid e Humberto, que estão presentes aqui conosco. O grupo ele é aberto a todos, e as inscrições podem ser feitas através do link que eu também vou postar aqui ao lado no chat. E possivelmente vocês vão receber também por e-mail essa divulgação do grupo, que vai se iniciar no próximo dia 22, daqui a 15 dias. Então hoje estamos abrindo as portas da Casa das Palmeiras online e daqui a 15 dias iniciaremos o nosso grupo de estudos online. Mais uma vez, a contribuição é solidária e todo o valor é destinado à manutenção da casa e aos custos que temos com essa ferramenta. Todos aqui são voluntários. Muito obrigada a quem nos apoiou e quem vai nos apoiar ainda e quem está junto com a gente divulgando o trabalho da casa. E para iniciar nosso evento, vocês já devem ter percebido que os microfones estão desligados e eles deverão permanecer desligados. As dúvidas, as perguntas, as observações, elas poderão ser escritas no nosso chat. Ao longo da conversa eu vou coletar essas observações, essas perguntas e ao final a gente vai ter um tempo destinado a essa troca, tá? Vou apresentar os nossos convidados. Estão conosco aqui a Vera Macedo, diretora técnica da Casa das Palmeiras, Áurea Torres, Humberto Oliveira, Sigrid Eichel. Todos são analistas do Instituto Jungiano, Associação Jungiana do Brasil. Sejam bem-vindos e obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente hoje. Vou passar a palavra para a Sigrid. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês
dos meus colegas que estão aqui convidados por esta casa, que amorosamente chamo de Casa Amarelinha. Espero que muito em breve vocês possam ter o privilégio de conhecê-la. Queria agradecer enormemente a nossa Vera Nise por nos ter acolhido. Tem um grande vício, que é o amor pela palavra e imagem. E esse amor começa, evidentemente, pelo convívio com o caboclo na minha infância ribeirinha, no Maranhão. Esse amor que me leva às conversas nas portas das casas, que acontecem até hoje no Brasil profundo. E é com esse espírito que pedimos a todos nessa noite para adentrarmos imaginariamente na amizade de Mário e Drummond, e que pela criação poética aqui proposta, aproximamos a nossa Nise. Sim, trouxemos a Nise para gravitar amorosamente em torno desse encontro. Nesse tempo do amor em que estaremos sendo provocados pela vitalidade e ações desbravadoras dessa amizade. Nise se aproxima como caboclo que, ao entrar na casa da gente, ele tira o chapéu com o afeto mais profundo e demorado. Afeto este que serviu de forja para aqueles que em desalento se abrigaram na Nise. Nossa conversa, essa conversa de hoje à noite, né, ela se inicia no Instituto Jungiano do Rio de Janeiro, quando o nosso núcleo de estudos e pesquisas literárias escolhe o poema O Poeta Come Amendoim. Esse poema que nós escolhemos, que o nosso núcleo escolheu, ele escolhe para um sarau dos afetos. Dessa apresentação veio o convite para trazermos para esta casa, no convívio com Nise e todos vocês, este projeto. Então, caríssimos, puxem a cadeira até a porta. Imagine-se nessa conversa que se inicia com a leitura do poema O Poeta Come Amendoim. Eu vou disponibilizar para vocês já devem ter recebido por e-mail os poemas que vão ser trabalhados aqui, mas vou disponibilizar aqui no chat também, e a gente vai iniciar a nossa leitura do poema. Roberto está sem som, Lívia. Vou retirar aqui novamente. Autorização para vocês ligarem o microfone de vocês. Já foi dado. Obrigado. Então lá vamos. O poeta come amendoim. Só um Podemos minuto. ir? Não, que eu não estou... A Lívia disponibilizou aí no chat? Disponibilizar agora. Só um minutinho. Para quem não recebeu o material por e-mail, algumas pessoas a gente teve e-mails que retornaram. Mas entrando em contato com o e-mail da Casa das Palmeiras, a gente pode disponibilizar novamente. Hoje a gente teve um fluxo muito grande de
de envio de e-mails, e aí o Google deu uma travada também para envio para algumas pessoas. Então, mas é só entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é nise.casadasPalmeiras@gmail.com.br, e a gente envia esse material. O e-mail já está... o e-mail não, o poema já está disponível no chat. Pode ir, Humberto. Posso ir? Pode. Então vamos lá. O Poeta Come Amendoim, de Mário de Andrade, em 1924, poema dedicado a Carlos Drummond de Andrade. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil andou marcando de moreno os brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio, o imperador medita os seus versinhos. Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo dos crêmeos padres irmanava os homens de meu país. Uma feita, os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos. Por causa disso, muita Virgem do Rosário se perdeu. Porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporã. A gente ainda não sabia se governar. Progredimos um tiquinho. Que o progresso também é uma fatalidade. Será o que Nosso Senhor quiser. Estou com desejo de desastres, com desejo do Amazonas e dos ventos muriçocas se encostando na canjerana dos batentes. Tenho desejos de violas e solidões sem sentido. Tenho desejos de gemer e de morrer. Brasil. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua corumim, de palavras incertas no remeleixo melado melancólico. Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons. Molho meus beijos, que dão beijos alastrados. E depois se me toam sem malícia as rezas bem nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil, que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Meus caros Mário de Andrade e Drummond, as suas poesias chegaram às minhas mãos na pequena cidade do Nordeste do Brasil, chamada Maceió. Parece incrível, mas estou vivendo um período de muitos sofrimentos e contradições. Perdoe-me se toco em assuntos pessoais delicados. Drummond, meu poeta da alma, me encanta a imagem que você escolheu para a sua poesia, a flor e a náusea. Suas palavras, é feia, mas é uma flor, me tocam nas profundezas do meu ser. Quando chego no Museu de Imagens do Inconsciente, ou na Casa das Palmeiras para trabalhar, peço silêncio e recito partes de seu poema. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas realmente é uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio. Que maravilha isso tudo, né, gente? Ser tocado por esses poetas, né? Poeta Mário, o poeta Drummond e a poetisa Nise, né? Poetisa por todo o trabalho, né, realizado dela, né? Assim, o trabalho da Nise com as palavras é o trabalho das mãos, né? E o Mário, o poeta Mário, nos provoca uma associação de imagens do que é ser brasileiro. Brasileiro, esse homem da vida, esse homem rítmico. Ele nos convoca a pensar com demoras. Vejam bem, é um outro tempo, né? Esse tempo das demoras. A matutar com intensidades, coisa de artesão, e nos coloca nas camaradagens do caboclo. Mário atravessou o Brasil inteiro, foi bem longe, foi até o Amazonas. Ele nos convida a uma farra vital, a nos misturar com o poema e com o que nele existe de comovente, de trágico, de fecundo e humano. E que aos pulos nos afirma: temos jandaias e bananeiras. Nas palavras Brasil de Mário, estamos todos lá. Todos nós que cá estamos aqui e os que também não estão. Nossa sensibilidade brigando feroz com o nascimento, marcado por outros tempos, de cheiros e calores amontoados. Nosso passado está lá. De que maneira nós podemos concorrer para a grandeza da humanidade? O dia em que nós formos inteiramente brasileiros. Esse é o projeto do Mário, que desafia Drummond, que desafia a nossa Nise também. Um elegante, discreto, cético. Outro é lírico, sentimental, místico e desordenado. Outro é áspero, sensual, cheio de lambanças. Outro é tímido, humorista e hipócrita. Quando quando finalmente realizarmos o nosso acorde, então seremos usados na harmonia da civilização, porque somos tudo isso, né? Isso é ser brasileiro. Mário de Andrade nos faz refletir sobre esse sentimento de converter-nos à terra. Essa terra outra, das lonjuras, das sensações evocadas e de uma brasilidade voltada para a criação. Porém, se a gente aceita a vida como vida, esse é o Mário falando, séria, na seriedade, amigo com os amigos, apaixonado nos amores, honrado nos sofrimentos e sempre aprendendo para si, para compreender e aceitar. Veja bem, não digo propriamente perdoar os outros. Fiz e faço arte de ação. Minha arte é uma arte da ação. Fiz um viajão, Drummond e Nise,
um viajão imenso, muito longo. Vocês não imaginam o que eu vi. Vi cada coisa, comi cada coisa estranha, gozei de cada coisa. Seu compadre que nem se conta. Você não pode se queixar. Não porque você está tão acima do seu tempo, neste Brasil dos pecados, que o contrário é que seria extraordinário, absurdo mesmo. Sou eu, Drummond, falando contigo. E contigo, Nise, também. O poeta nos faz conhecer as coisas que nos rodeiam, com versos amorosos, cocheando, em berros como, aspas, estou com desejos de desastres, com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas. O fio condutor do poeta, a arte de imaginar por detrás dos descansos e barulhar um pouco as horas das grandes e belas fadigas, depois, aspas, de fazer uma pele e descobrisse, aspas, brasileiro que nem eu. Fecha aspas. A estilização toda do poema é voltada para esses contornos de um expressivo mundo de movimento continuado, sofrendo essas influências da terra e se tornando atraente e necessário para todos nós nesse momento. Sua poesia conta sobre essa pátria ausente de nós. Somos despatriados de nossas raízes. Uma imaginação devotada ao Brasil, uma imaginação que dá ao Brasil o que ele não tem. A língua curumim. Aspas. As gargalhadas brancas dos mulatos, noites pesadas de cheiros e calores amontoados, do sentimento pachorrento, do nosso jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Fecha aspas. Uma imaginação voltada para ações de coragens, vitais e potentes. Minha arte é, antes de mais nada, uma pregação, diz Mário. Uma pregação, diz Nise. Uma pregação, diz Drummond. Arte como uma pregação da vida. A voz poética de uma amizade devotada, aspas, às ardências de amor humano. Fecha aspas. Amor humano que está no Mário, que está no Drummond e que está na Nise. E por esta razão serve de intensidades. Abre aspas, aprendendo a sentir brasileiro. Você já começou a escrever brasileiro. É Mário provocando Drummond. Mário põe reparo naquilo que falta ao Brasil. Amor pelo Brasil, devoção e abrasileiramento da imaginação. Converte-nos à terra, às influências da terra, e como sermos transformados por essa língua que é movente. O amor de Mário por Carlos é tão extenso, e também por Nise é tão vasto e tão provocativo, que ele pede para que ele minta um pouquinho, para que o Drummond minta um pouquinho, e deixe de ser tão desalmado homem. Abre aspas. Você sabe o que eu tenho vontade de pedir para você? Quem sabe se você quer experimentar isso? Minta que é alegríssimo, que é forte, que tem coragem de encarar tudo isso com uma risada na boca. Minta, Carlos. Aspas. Mário, nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil. E para isso todo sacrifício é grandioso e é sublime. Nise, cara Nise, sei que estás lá no Brasil, nesse Brasil profundo. Sem demoras, me diga o que você pensa a respeito disso. Gostaria de dizer a todos que tudo que sou devo ao meu pai, à minha mãe.
Esse quebra-quebra de regras que promovi na minha vida não é mérito meu, mas dos meus pais. Quando nasci, a revolução já estava feita lá em casa. As regras, que depois eu viria a quebrar, já não existiam em minha família. Em 1924, eu estava vivendo um período de muitos sofrimentos. Me encontrava numa crise pessoal, existencial. Minha vida se transformou e outros valores impunham-se. Ingressei com 15 anos na Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador. Mas, para tanto, regras foram quebradas. Meu pai teve que falsificar minha certidão de nascimento e aumentou minha idade para 16 anos, idade mínima exigida. Influenciada pelos meus primos e colegas, decidi fazer também o curso de medicina e vi que não tinha sido escolha própria. Enviei a carta a meu pai no 3º ano de medicina, comunicando minha decisão de não continuar o curso. Mas, em verdade, não sabia exatamente o que fazer. Algo de inusitado aconteceu. A carta voltou. Enviei pela 2ª vez a carta, mais uma vez a carta voltou. Conferi o endereço, estava tudo certo, e remeti pela 3ª vez ao meu pai a carta. Mas novamente a carta voltou pela 3ª vez. Tomei isso como um sinal, uma sincronicidade. Não deveria interromper o curso de medicina e me desdobrei até conseguir o diploma. PS. Acabei de comer amendoim. Gratíssimos, Nise. Nise, querida, que notícias me traz. Sabe, querida, sabe, Drummond, a quem te dediquei este poema. Tenho amor por este poema. Morro de amores por ele. Uma arte, uma literatura que possa eclipsar a vontade de escrever e a vontade de ser brasileiro. Abre aspas. Um brasileiro que possa ser de repentemente, fecha aspas, as coisas de um povo tão brasileiramente potente, abre aspas. Agir prático, não prego, eu faço, pelo muito de Brasil que eu tenho. Outra vez, escutem, preste atenção, como se faz. Agir prático, não prego, faço, pelo muito de Brasil que eu tenho. Ouve essa voz alheia, que é feita dos ritmos e dos quebrantos. Fica largado na amizade, deixar-se ficar largado nas amizades e na verdadeira coisa que aquela alma abriga, que aquela alma brasileira abriga em todos os sentidos. E escutem, Nise e Drummond, escutem vocês dois. Abre aspas, para vocês dois e para todos que aqui estão. As almas são árvores. De vez em quando, uma folha da minha vai voando, pousar nas raízes da de vocês, que sirva de adubo generoso. Com as folhas da sua, te garanto que cresço também. E o nosso Brasil. Adiante. Adiante. Boa noite a todos. Estou muito lisonjeada pelo convite de vocês de participar dessa conversa, que surgiu, na verdade, de uma forma assim, muito espontânea, né? Muito de conversas mesmo, né? Que é um dos nossos encontros que a gente faz sobre literatura. Mas essa história, né, desse poema nos levou a... Eu não sabia, eu entendi
que Mário tinha um espaço de conversas epistolares com vários amigos importantes, personalidades que nós conhecemos muito bem. E Drummond foi um deles, né? Mas ele conversava com Manuel Bandeira, Portinari, Oswald de Andrade, e muitas dessas cartas e correspondências foram publicadas, né? Então, a gente pode dizer que Mário de Andrade tinha uma sala, né? Uma sala de encontros, que era realizado não no Zoom, mas nas correspondências, né? E era muito rica, né? Muito rica. Chegou a merecer, inclusive, uma exposição em São Paulo, um tempo atrás, que infelizmente eu não assisti. Mas Mário e Drummond, eles ambos eram muito críticos da realidade brasileira, né? Mário, mais extrovertido, como a Sigrid falou, tinha uma proposta artística engajada na construção de uma nação, né? Drummond, cético, introvertido, era muito focado na sua vocação de poeta, né? E vê na profissão de poeta, de escritor, um espaço de recolhimento, né? E com a sua... ele tinha uma ironia interessante, né? Que ele escreve um poema, que eu quero falar aqui para vocês terem ideia da alma, né? Do Drummond, no caso. Diferentemente, talvez até provocando o Mário de Andrade, ele fala, num trecho desse poema, que se chama Hino Nacional, precisamos esquecer o Brasil, tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. O Brasil não nos quer, ele está farto de nós. Nem o Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? E nesse momento aqui, eu quero brincar um pouco com vocês com a noção de tempo, né? A palavra cronos, a palavra grega cronos, quer dizer o tempo linear, né? Há 100 anos atrás, todo mundo tem falado, nós saímos de uma pandemia. E esses homens, nesse período, que era 24, estavam discutindo coisas muito atuais. Tempo tem uma outra palavra que se chama kairos, né, que quer dizer o tempo de cada um, o nosso tempo subjetivo, né? Como esses jovens, porque um tinha 24 e o outro tinha 31 anos, né, estavam com essa profundidade de conversa que é visível nas correspondências de ambos, né? Em 22, foi a Semana de Arte Moderna, né? Mário estava muito envolvido, estava chegando aos 30 anos, portanto, nem tinha isso, né? E nós podemos dizer que Drummond e Carlos são duas gerações do modernismo brasileiro, né? E o kairos dele, com um assunto tão né, atual sobre o Brasil, sobre a identidade nacional, sobre o que é ser artista. As suas reflexões são muito atuais, eles são responsáveis, realistas, né? Mas ao mesmo tempo tão diferentes, né? O que poderia separá-los, na verdade, os uniu com um amor fraterno imenso, né? E serviu de terreno fértil para troca de ideias e amizade, a ponto da gente se divertir e de poder usufruir desse pensamento, né? Principalmente porque hoje em dia eles são personalidades importantes, né? Drummond tinha um quê de parecer irreal. Eu, por exemplo, o Drummond é muito real para mim, porque várias vezes eu cruzei com ele na Rua Visconde de Pirajá, e ele realmente parecia flutuar, ele parecia mais um personagem saída do quadro de Modigliani, andando com aquela pastinha dele fininho, né? E dá para entender muito das coisas que sério, né? Mas como eles conversam, né? Embora tão diferentes, né? Nas palavras de Mário, ele diz assim, o que temos de diferente para Drummond, palavras dele, foi o meio de praticar a diferença diante da vida. Mas eu agora vou falar de um trecho de uma carta desse ano, de 24, que foi o início das correspondências entre Mário e Drummond, né? Então, a gente tem o Drummond bem jovem, no início, e eles começam, então, a conversa.
E Drummond, com a sua sinceridade e franqueza, de 22 anos, ele escreve isso a Mário em uma das cartas. Reconheço alguns defeitos que aponta no meu espírito. Não sou ainda suficientemente brasileiro, mas às vezes me pergunto se vale a pena ser. O meio em que vive é estranho, sou um exilado. Sabe de uma coisa? Acho o Brasil infecto. É Drummond falando, é bem... Perdoe o desabafo que a você, inteligência clara, não causará escândalo. O Brasil não tem atmosfera mental. Não tem literatura, não tem arte, tem apenas uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis ou velhacos. Mas Mário responde ao amigo em outra carta. Tudo errado. Primeiro, não existe essa oposição entre nacionalismo e universalismo. O que há é mau nacionalismo. O Brasil para brasileiros. Nacionalismo quer simplesmente dizer ser nacional. O que mais simplesmente significa ser. Ninguém que seja verdadeiramente, isto é, viva, se relacione com o seu passado, com as suas necessidades imediatas, práticas espirituais, se relacione com o meio e com a terra, com a família. Ninguém que seja verdadeiramente deixará de ser nacional. Parece muito com esse poema O Poeta Come Amendoim, né? E agora, Vera, eu vou lhe fazer uma pergunta provocativa e você responde pela Nise, né? E eu vou usar um dos versos do Drummond, poeta que você tanto ama, né? Nise. E eu vou usar aqueles versos que nós todos conhecemos, tenho certeza que todo mundo conhece. E agora, José? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Para onde, Nícia? Como será ser médica no Brasil? De certo que todos nós sofremos as influências da época em que vivemos. Não sei hoje, mas na minha época tive que ser muito Maria Bonita, no sentido de desbravar e de firmeza. Passei por muitos testes na tentativa de desmoralizarem, até mesmo me humilharem, por ser a única mulher entre 157 homens no curso de medicina. Mas isso não me intimidou. O mais difícil mesmo foi descobrir que não havia banheiro feminino. Mulher, naquela época, era que nem anjo, não mijava, não fazia suas necessidades. Mas logo eles tiveram que providenciar um banheiro só para mim. Um outro teste desafiador que tive que enfrentar foi quando meu professor de parasitologia me disse para a classe que seria criado um serpentário na faculdade para pesquisas de formas de neutralizar o veneno das cobras. Em seguida, ele chamou a mim e um colega para a frente de sua mesa. Ordenou ao funcionário que trouxesse um animal. Retirou a serpente do recipiente de vidro e, para minha surpresa, ordenou: segure, Nise, não é venenosa. Sabia que era mais um teste que teria que ser submetida na tentativa de me depreciar como mulher. Pensei comigo mesma: seja firme, Nise. Em seguida, estendi meus braços com as mãos para cima e ele colocou a serpente em minhas mãos. Segurei por um bom tempo aquele animal que movia-se lentamente, frio, escorregadio, sinistro. Olhei fixamente para os olhos do professor e ali vi o mal. Pela primeira vez, vi o mal no olhar sádico do professor. Nunca esqueci esse olhar. Imediatamente me dirigi ao colega que estava ao meu lado, dando gargalhadas, e estendi a serpente. E disse para ele: agora é sua vez.
Mas ele amarelou, não teve coragem de segurar o animal. Fui a primeira mulher em Alagoas a se formar em medicina. Pois é, Nise. Eu agora me lembrei dos 7 sermões aos mortos de Jung, né? Um assunto tão caro a você também. E num dos foi escrito no início também do século passado, né? E é no sermão número 5, num dos pedacinhos, eu não vou falar, é muito longo, né? Ele fala muito dessa evolução, dessas lutas que a gente trava da vida e da forma que cada um de nós escolhe para travá-la, né? No caso, Mário e Drummond, eles vão se influenciando ao longo da vida e vão se mesclando de tal forma que Mário adquire vários pensamentos de Drummond. É como se ele comece a entender muitas das coisas que Drummond falasse, e Drummond vai sendo influenciado por esse olhar do Brasil, do outro brasileiro que vive no Brasil. E isso a gente vê na obra dele, principalmente no livro que Mário de Andrade gostou muito, que se chama Sentimento do Mundo, né? Mas o sermão número 5 fala: a comunhão em tudo é desmembramento e dissolução. A individualidade leva ao isolamento. Comunhão é profundeza. Isolamento é elevação. A comunhão nos dá calor, o isolamento luz. É como se aí dissesse, tanto um quanto o outro estavam certos, né? O Drummond falava da Torre de Marfim, que ele precisava ficar para fazer os seus poemas. E Mário falava, não, você tem que ir à luta, você tem que se engajar. Mas no fundo, mas já no final da vida, em que Mário fica entristecido porque ele não consegue aplicar tanto aquilo que ele queria, né? Ele começa a entender o que Drummond queria dizer com essa tal Torre de Marfim, embora ele continue falando no despaizamento do país, né? Muito influenciado por uma cultura externa. Para finalizar, eu me lembrei, novamente fazendo um recorte no tempo, eu gostaria de finalizar com um poeta brasileiro, psiquiatra como Jung, que nos deixou esse ano, 1920, dessa pandemia, que é o Aldir Blanc, né? Formado na Faculdade de Ciências Médicas, como eu, tijucano, e um mestre como poeta, né? Ele escreve algo que se chama As Querelas do Brasil, e começa assim: o Brasil, que foi uma interpretação magistral de Elis Regina, porque esse Brasil é com Z. O Brasil não conhece o Brasil, com S. O Brasil, com S, nunca foi ao Brasil. E aí ele começa com um falar brasileiro que cairia muito bem em Macunaíma. Ele fala em pererê, camará, toró, olerê, olará, e eu não vou falar aqui. E ele, num estribilho, ele diz que o Brasil não merece o Brasil. E, ao final, ele termina do Brasil pedindo ajuda, SOS ao Brasil. E vocês vejam só que o que eu aprendi, a lição que eu aprendi, como a gente precisa acolher o diferente, falar até com aquilo ou com quem a gente odeia, né? Como a diferença cria espaço de criatividade, né? E esse é a lição que eu aprendi das conversas de Mário e Drummond, né? E o Brasil, talvez, eu diria, ainda não conhece o Brasil. O Brasil ainda não escuta o Brasil. Está na hora da gente parar de polarizar, né? Conversar nas diferenças. É isso. Certo?
Mário de Andrade, Anísio da Silveira, para fechar aqui. Cara contemporânea. Passado um século, acabei ficando mesmo conhecido pelo meu livro Macunaíma, não? Começo lá assim. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Mas minha obra, Nise, toda anuncia isso. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. E sempre escrevi tomado pelo lirismo. E quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que eu escrevi. Sei que você entende bem disso, Nise. Com essa mesma paixão, um dia comprei uma máquina fotográfica Kodak e comecei a usá-la de verdade quando integrei a caravana modernista que mostrou o país central. Em Minas por Aníbal Machado, pelo nosso Carlos Drummond de Andrade e pelo Pedro Nava. Além de fotografar a nossa tão já devastada Amazônia, registrando aspectos arquitetônicos, paisagísticos e retratos da população local. Formas de artes do povo. Com tudo isso, fui vendo que formas e processos populares em todas as épocas foram aproveitados pelos artistas eruditos e transformados de arte que se aprende para a arte que se aprende. Aprende para a arte que se aprende. Vide os 300 anos de história de Édipo na Grécia Popular e o Édipo Rei, criado por Sófocles. Vide o Saci Pererê e também seus 300 anos de histórias do povo, tornado figura por Lobato. Não sou o sujeito que se ilude, e seria no mínimo ilusório considerar minha própria obra como manifestação de uma arte, quando ela não passa de manifestação de uma vida. As manifestações artísticas em mim nascem da coletividade e a ela se dirigem. Você viveu isso, Nise. Isso tudo me fez querer que todos estivessem alterados por um tropical amor do mundo. Porque eu trago o convite da luta, convido a luta por uma realidade mais alta e mais de todos. Agrave aos de homens que queiram aceitar este ideal. O maior número se refugia, acovardado, na luta pela própria existência. Mas se há falta de homens, façam-se homens. A arte, mesmo a arte mais pessimista, por isso mesmo que não se conforma, é sempre uma proporção de felicidade. E a felicidade não pertence a ninguém, não. A nenhuma classe. É de todos. Você fez isso, Nise. E fui ao seu Nordeste. Quando, creio eu, você já tinha ido para o Rio de Janeiro. Fui a Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Fotografei o cotidiano. E houve razões decisórias da minha necessidade de voltar para o Nordeste, para pegar os vazios da pancada do ganzá. Fui para lá muito ignorante da coisa nordestina e colhi atabalhoadamente o que me davam. E percebi que não se faz diferença entre urbano e rural, alfabetizado e analfabeto. Nem data, nem idade, nem sexo, nem nada. Percebi que o folclore é o paraíso da sensação democrática. Tudo igual. E nesse sentido te provoco, Nise. E nesse sentido, o Nordeste
É você, Nise, não é? Caro Mário de Andrade e Drummond. Me formei em dezembro de 1926, aos 21 anos, após apresentar minha tese Ensaio sobre a Criminalidade da Mulher no Brasil. Estávamos todos da família felizes por ter me desdobrado para conseguir o diploma de medicina. Retornei a Maceió em dezembro, mas em fevereiro de 1927, fomos todos abalados com o falecimento do meu pai, Faustino. Um falecimento precoce, quando meu pai tinha apenas 45 anos. Ele era um sonhador, tinha um espírito boêmio. Não pensou em construir um patrimônio, nem mesmo comprou uma casa para nós. Quando minha mãe, Maria Lídia, falava sobre isso, ele dizia: nada de casa, Lídia. Assim que a Nise se formar, a gente vai morar em Paris. Após sua morte, tudo mudou. Em Maceió, ninguém empregava uma mulher médica naquela época. Mas não esqueço o conselho do meu pai. Nise, sempre se solidarize com os mais fracos e nunca aceite privilégios por ser mulher. Tinha desejos de independência, de novidades, de autonomia. Decidiu morar no Rio de Janeiro. Mário já havia viajado na frente. Contei minha ideia à minha mãe, que estava morando com o pai e uma irmã. E ela também aceitou a ideia de morar no Rio. Vendemos tudo, os 2 pianos, joias, e, de mala e cuia, como diz o nordestino, pegamos o vapor com a cara e a coragem em direção ao Rio de Janeiro. Quando se é jovem, deve-se aproveitar para correr o mundo. Uma nova fase de minha vida se iniciou ao chegar no Rio. Surpresas, deslumbramentos marcaram a moiçola nordestina. O Rio de Janeiro vivia uma efervescência cultural, urbanístico e social. Uma cidade esplêndida e agradável. Inicialmente moramos numa pensão no Catete, mas logo depois alugamos um cômodo na Rua do Curvelo, em Santa Teresa, onde logo descobri que meu vizinho da casa em frente era Manuel Bandeira. Depois vim a conhecer. Mas a vida no Rio de Janeiro foi bastante penosa. Pensei em me especializar em neurologia, onde trabalhei com o professor emérito Austragésilo, diretor da clínica de neurologia. Mas ele me orientou e me inscreveu para fazer o concurso para a psiquiatria. Estudei muito e passei no concurso, indo fazer residência no Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha, onde comecei a observar os doentes mentais e ver que muitas coisas que estavam escritas nos compêndios psiquiátricos não correspondia com a verdade que via no hospício. Passei a desconfiar dos compêndios. Numa noite, trabalhando no meu plantão, fui presa pelo próprio diretor do hospital que trabalhava, por ter livros marxistas e acusada de subversiva. Me levaram para o presídio da Frei Caneca, para a sala 4, onde vi minhas colegas de cela serem torturadas. Uma delas chegou com os seios totalmente esmagados e faziam uso, nas torturas, de eletrochoques. Passei 1 ano e 3 meses presa e 8 anos impedida de trabalhar. Em 1944, fui readmitida ao serviço público, designada para trabalhar no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, Hospital Pedro II. Lá,
Logo me convenci da ineficiência e brutalidade dos novos métodos de tratamento utilizados com os doentes mentais. Seriam os eletrochoques e indução de comas insulínicos. Disse ao diretor que não conseguiria me adaptar àqueles novos métodos de tratamento que me lembravam as torturas, a brutalidade, a desumanidade das prisões. Você nunca mais é a mesma pessoa depois que sai de experiências como estas, de uma prisão como eu vivi. O diretor gentilmente concordou comigo e pediu para eu ficar responsável pelo setor de terapêutica ocupacional. Disse, aceito, mas vou mudar tudo. E mudei. Fundei o novo setor de terapêutica ocupacional de recuperação, com atividades expressivas dos ateliês. Em 1952, fundei o Museu de Imagens do Inconsciente. Travei, durante esses anos, uma luta ferrenha contra os métodos de tratamento tradicionais da psiquiatria. Fui ridicularizada. Psiquiatra nordestina alagoana que faz brincadeiras com os doentes mentais. Até hoje, a maioria dos psiquiatras não entenderam o meu trabalho como sendo científico. Ao mesmo tempo, fui discriminada, não reconhecida pelos colegas de profissão, mas, ao mesmo tempo, fui exaltada pelos escritores e poetas, que se referiam a mim como Mandacaru Florido, Princesa Caralâmpia, Maria Bonita dos Marginais, desbravadora do inconsciente. Nunca recuei. Aliás, esta palavra, recuar, não existe no meu dicionário. Tenho um brasão. O meu brasão é uma peneira redonda, de palha e 2 abanadores. Estão na minha biblioteca, na parede. A peneira simboliza que as impurezas devem ser peneiradas 7 vezes 7 para purificar as impurezas. E os abanos simbolizam a paixão. Quando estou com preguiça, me abano e retorno ao trabalho e vou peneirar. Os abanos não deixam o fogo apagar. Meu brasão simboliza a simplicidade. Ao fundar o Museu de Imagens do Inconsciente em 1952, reuni um acervo de imagens espontâneas produzidas pelos esquizofrênicos que frequentavam os ateliês. Logo percebi que surgiam uma série de mandalas. Perguntei aos colegas de profissão e aos meus colaboradores se aquilo eram mandalas. Ninguém acreditava que eram mandalas. Diziam que eram garatujas. Para com isso, Nise. Via a arrogância dos saberes, via os asilos e hospícios que engolem gente e cospe bagaço. Então, eu mesma, que me intitulava Lampião, e às vezes Maria Bonita, no sentido de coragem e determinação, resolvi atrevidamente a fotografar séries de mandalas e enviei numa carta a Jung, perguntando se eu poderia considerar aquelas imagens, daquelas fotos, como mandalas. Ele não só confirmou que eram mandalas, como pediu para ficar com as fotos por acervo de pesquisas da Associação Internacional de Psicologia Analítica de Zurique. Jung era tão sensível e perspicaz. Tinha um olho desgraçado que atravessou o Atlântico e chegou até o Brasil. Conseguiu ver na imagem dos esquizofrênicos a realidade obscura e triste que se apresentava no primeiro plano das pinturas. E, ao mesmo tempo, observou que, no fundo, havia um outro contexto que se apresentava. Um ambiente cheio de afeto e de liberdade que
em que os clientes produziam suas imagens. Disse que isso representava pessoas que não tinham medo do inconsciente. Pronto. Com esse reconhecimento de Jung, dei um salto no meu trabalho de pesquisa das imagens do inconsciente dos doentes esquizofrênicos. Nenhum brasileiro psiquiatra reconheceu o meu trabalho. Foi preciso um suíço, Jung, reconhecer que eu estava no caminho certo. Jung foi o melhor que me definiu minha personalidade. No nosso primeiro encontro em Zurique, em 1957, me olhava fixamente em silêncio, fumando seu cachimbo. Por um longo tempo, aquilo era muito constrangedor para mim. Quando me queixei que estava profundamente triste e decepcionada com o desenvolvimento do meu trabalho no Brasil, ele me disse que prosseguisse nos meus estudos, especialmente de mitologia, e que meu ânimo era que nem um galo de briga. A capacidade da alma desbravadora não é só do nordestino, mas de todo o povo brasileiro que tem um coração imenso na sua complexa natureza humana. Meu legado eu deixo para a humanidade o Museu de Imagens do Inconsciente, o Grupo de Estudos C.G. Jung, a Casa das Palmeiras, a Sociedade de Amigos do Museu do Inconsciente, e quero ser lembrada com afeto e como uma humanista. Obrigada. Só nos resta, então, convidar a todos para repetir uma frase que eu disse aqui no início, eu, Mário de Andrade, pela Sigrid, uma frase que muitos disseram de lá para cá e que Nise acaba de dizer. Ou melhor, Nise acaba de se mostrar uma realização dessa frase. Nós temos que dar ao Brasil o que ele ainda não tem e que por isso ainda não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil. E para isso, todo sacrifício é grandioso, é sublime. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês que nos levaram aí nessa conversa imaginária entre esses três grandes nomes da cultura brasileira. As pessoas aqui no chat estão participando, dizendo que foi muito emocionante, muito lindo. Algumas participações e perguntas também, comentários para vocês, que a gente agora pode debater. Tem pessoas aí que chegaram depois e tem gente ainda do Brasil inteiro, tem pessoas do norte, do Amapá, o Rio Grande do Sul, temos estudantes de medicina, tão importante a gente receber também esse público, temos jornalistas, temos terapeutas, temos um público muito rico aqui. E eu vou começar com um comentário que foi feito pelo Júlio César. Júlio César fala assim: em um momento em que a crise humanitária da história do Brasil e do mundo, devemos lembrar os bons exemplos de figura como os três poetas, Mário, Drummond e Nise da Silveira. Na educação, em 2021, é o centenário de Paulo Freire. 2022 são 100 anos de Darcy Ribeiro. O Brasil é muito maior do que a crise. Algum de vocês quer comentar essa participação do Júlio César? Que o Júlio César, acho que ele é jornalista, né? Eu posso comentar, se ninguém quiser comentar. Bom,
Eu concordo plenamente com o jornalista. Eu só vou acrescentar algo provocador, já que eu incorporei o Mário de Andrade aqui, né? O Brasil, como é que é a frase, Lívia? O Brasil é maior? É muito maior do que a crise. O Brasil é muito maior do que a crise. E o Brasil é muito maior que a crise. E é mais profundamente os seus povos originários, os indígenas. Só para provocar. Inclusive, eu estou sabendo que tem um livro sendo lançado sobre isso, né? Com a sua organização, né, Humberto? Aproveito. Eu estou completamente voltado para a questão indígena, né? Então, quando fala de um Brasil maior que o Brasil, eu volto atrás e vejo os índios donos dessas terras. É maior do que o Brasil, né? Os índios donos das nossas terras que chamamos Brasil. Isso realmente, nesse momento, me toca profundamente. Acho que todos nós precisamos falar um pouco disso. Realmente, o Brasil é muito maior que o Brasil. Tem aqui também o Mário Constantino Miguel, e ele faz uma pergunta. Cecília, Clarice, Cora, Raquel, Andrade, Carlos, Quintana e Rubens eram escritores e deixaram várias reflexões importantes para o nosso dia a dia, que podemos usá-las nas sessões de terapia, sem esquecer da Melanie, do Freud, do Lacan e do Jung. Eles representam um passado presente. Quais são os escritores brasileiros atuais e vivos que devemos prestar atenção para nos inspirar? Atuais e vivos? É a pergunta. Mas acho que a gente pode ampliar também, né? Eu gostaria de que ele cita aí vários, né? Como é o mesmo nome dele, Lívia? Marcelo Constantino Miguel. Marcelo, né? Eu queria ouvir do Marcelo quais são. Parece que ele tem aí já tantas inspirações, né? Queria escutar dele quais são esses, né? Atuais. Quem são esses escritores atuais, né? Quem a gente está vendo fazendo esse movimento que acrescenta no nosso dia a dia, nas nossas terapias, na nossa vida também. Acho que é interessante a gente ver sair do campo só do consultório e ler a vida com esse olhar mais ampliado, esse olhar terapêutico. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a arte, né? A poesia, né? Ler poesia, fazer literatura, né? Assim como a gente está fazendo aqui, né? Assim, essa aproximação com esses grandes mestres e com as pessoas que estão aí se pronunciando também na arte, né, de um modo geral, não só na escrita, né, mas no cinema, na música, nas expressões artísticas de todos os gêneros, né? Sem dúvida nenhuma, acho que hoje assim é primordial e sempre foi, mas assim hoje mais do que nunca, isso deve ser o nosso alimento, né? O alimento de todo aquele que se coloca nesse lugar de analista aprendiz, né? Esse é o movimento, é ir para a arte, né? Sempre, é buscar na arte essa fonte, né? Esse alimento, essa palavra, imagem, como eu gosto de falar, né? Porque a gente está muito assim, as palavras são imagens, trabalhar com a palavra nesse sentido, como esse momento aqui, que é um momento de criação, que a gente está assim, se aventurando nesse terreno, né? É um momento de criação. Acho que o caminho é por aí. A gente se fertiliza, a gente torna o terreno muito mais fértil, a nossa lavoura ela consegue ser muito mais, digamos assim, muito mais movente, né? Mais potente. Acho que é esse o caminho, sem dúvida nenhuma.
caminho é a arte, né? Sempre, né? Esse é o projeto do Mário, é o projeto do Drummond e é o projeto da Nise, né? É a arte de sermos humanos, né? Esse é o caminho. Fazer arte com a nossa humanidade. E assim... desculpa, pode falar. Posso falar, Lívia? Pode, claro. Esse raciocínio de Sigrid, né? Eu conheço muito pouco, eu entrei em contato agora com essas cartas, na verdade eu não sabia da riqueza dessa correspondência de Mário de Andrade, né? E de como ele tentava neutralizar o próprio eu dele para formular, eu fui entendendo isso, lendo também trabalhos e tal, para formular essa síntese da identidade nacional que é muito ancorada na arte popular, né? E o Drummond chama Mário, mas Mário, ele tem uma coisa que eu achei tão bonita que ele diz para o amigo, Drummond diz, que ele vê Mário de Andrade, o Drummond, como uma alma apostólica, coração numerosíssimo e transbordante de humana ternura, tem tanto que comunicar aos outros. Então, ele sacrificava muito, e Drummond, a profissão dele era do poeta, né? Ele fala muito da Torre de Marfim, onde ele quer criar as coisas dele, né? E Mário vai entristecendo porque ele vai vendo aquela praxis que ele queria, tão estética, tal, começa pela própria estrutura política do país, enfim, né? Mas ele acaba, ao final da vida, Mário de Andrade, reconhecendo, né, que esse espaço da Torre de Marfim, a qual o Drummond se colocava, também é um espaço de luta e resistência. É muito interessante isso. Ele escreve, né, que ele fala que o poeta, ele mesmo talvez seja da sua Torre de Marfim que ele deva combater, que ele pode jogar desde o cuspe até o raio de Júpiter incendiando cidades, mas da sua torre. Mário de Andrade, ele já estava bem em 1945, logo depois ele morreria, né? Para mim, eu aprendi muito sobre isso que o Cid está falando, sobre o ofício de ser analista, porque é isso que a gente fala, né? Das escolhas, do modo de ser, da sua individuação, e a gente fica sempre naquilo, né? Entre a comunhão, que é um certo desmembramento, e da individuação, que é o isolamento. Mas esse é um drama nosso, né? Cada um vai fazendo o seu jeito de ser, né? Eu sei que a pessoa perguntou sobre um autor atual, eu fiquei meio muda, não sei se vocês têm alguém para falar. Eu me lembrei de algumas pessoas assim, acho que... Mas eu queria fazer o testemunho dessa questão aí da importância que a Lívia falou da literatura para acolher o próprio trabalho da doutora Anise, como acolhe tanto o nosso trabalho, né? De uma maneira geral, para entender a alma humana, de uma maneira geral, né? Pronto. Tem pessoas falando aqui, dando testemunho que utiliza a poesia, a literatura como terapia, num grupo chamado Poesia e Terapia, e que testemunha que é muito bom essa abordagem da literatura à poesia. Outras pessoas aqui falando que é fundamental nesse momento, a literatura negra e indígena. Bem lembrado, muito bem lembrado. Eu estava aqui pensando nisso. Na literatura negra, né, tem sido muito procurada ultimamente as mulheres, né, escrevendo, poetas negras atualíssimas escrevendo aí. Me foge o segundo nome, Conceição Evaristo, uma figura incrível, Ela é ótima. uma escritora maravilhosa. Bem lembrado isso.
Uhum. Eu gostaria de lembrar que foi através da literatura que a Nise chegou em alguns conceitos, porque ela fugia muito daqueles conceitos da psiquiatria tradicional. Então, por exemplo, através de Antonin Artaud, ela descobriu os inumeráveis estados do ser que ela usava, porque ela dizia que no início ela fazia muitos bons diagnósticos, mas depois ela viu que aquilo não era bom. Então ela passou a usar desta literatura, né? E que ela dizia que era através da literatura que você percebia, você tinha percepções finíssimas desta alma humana, da personalidade. E ela dizia: o que eu aprendi com Dostoiévski, com Arthur, com Spinoza, especialmente com Machado de Assis, que era o grande escritor para ela, não tem medida. Evito os conceitos como esquizofrenia, prefiro os inumeráveis estados do ser, expressão que se aproxima dessa insegurança ontológica que Laing denominou. Encontro na literatura espaço para voos de libertação existencial. Então, ela pede que a gente leia esses autores, né, para você aprofundar nessa alma, nessa personalidade que cada personagem, como em Machado de Assis, né, ele cuidadosamente revela detalhes, né, onde você vai se aprofundando nesse ser. Então, a literatura para Nise é uma das fontes onde a gente tem que beber para conhecer e se aprofundar nessa alma humana, na personalidade complexa do humano. Então, ela exigia que a gente lesse a toda hora vários autores, né? E da psiquiatria, ela indicava muitos trabalhos e os livros de Laing, e óbvio que de Jung também. Eram os dois psiquiatras para ela que realmente ela enfatizava os livros e as obras, né? Então, isso é importante ser falado. Sim, a Carol Mello fez uma observação aqui no chat também, falando da importância de se atentar para os menores escritores, entre aspas, né? Os que são mais populares quando comparados aos clássicos, e ela se refere aos jovens que fazem slam, por exemplo. Para quem não sabe, o slam é um tipo de batalhas de poesia falada, que surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, e eles falam da sua própria realidade em poesia. E há encontros onde há essas batalhas de poesias e cada um recita falando da sua própria realidade, a poesia atual. Talvez hoje em dia o Mário fizesse slam, eu imagino. Muito provavelmente. Na última Flip que eu estive presente, já tiveram vários eventos com slam, que foi a primeira vez, eu não tinha visto, não. Certamente ele viu muitas rodas de trovadores brasileiros, de repentistas brasileiros, de congados onde tem improvisos poéticos no interior de Minas. Certamente ele viu isso com muitíssimo bons olhos. Sim. Sim. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer no chat? A gente está se aproximando do horário que a gente tinha determinado, às 9 horas. Se alguém quisesse colocar. Estão falando também do slam das mulheres, das minas, das gurias, que é para quebrar essa questão do gênero também. Ouvir as vozes populares que nem sempre estão nos livros
mas estão aí sendo manifestados nas ruas. A Fabiane perguntou sobre os poetas da Casa das Palmeiras. Na Casa das Palmeiras, a gente tem um grupo mensal de poesia, onde a gente traz também... É uma atividade. É uma atividade para os clientes, onde vem um poeta, inclusive, está conosco há muitos anos. E a partir de uma poesia lida ou um autor, há uma escrita livre, onde cada um pode se expressar com aquilo que vem à sua cabeça ou ao seu coração no momento. Então, a gente tem atividades também literárias para que os clientes possam se expressar também através dessa arte, que é a literatura e a poesia. Porque a questão dessa poesia não é uma poesia estética, né, Vera? Que muitas pessoas às vezes ficam preocupadas. Eu não sei escrever, não é bonito aquilo que eu estou escrevendo, né? Não é erudito. E lá na Casa das Palmeiras isso não é uma preocupação. A livre expressão, aquilo que vem no momento e que precisa ser expressado é a grande obra. Não é uma... Pode falar. Não, termine, por favor. Não há uma necessidade de seguir regras gramaticais, literárias, eruditas, estéticas. É o que a alma quer se expressar no momento. Então, toda expressão é bem-vinda. Era uma grande preocupação da doutora Nise que fosse comparado o trabalho dela com arte. Ela não gostava de dizer que o trabalho dela era arte, nem arte e terapia. O trabalho dela, ela gostava e dizia que ela era expressiva. Ela não estava preocupada com a estética, porque naquelas imagens estavam fortemente sofrimentos daquela pessoa que estava manifestando, expressando aquelas imagens, desenhos, as suas modelagens. Então, ela não gostava que fosse tido como pesquisa artística. Ela dizia que eram imagens espontâneas, sem nenhum direcionamento, onde essas imagens vinham de uma forma totalmente espontânea do inconsciente, e o trabalho dela de pesquisa era estudar as séries dessas imagens, baseado, sempre fundamentada na teoria junguiana, onde a gente vai buscar os arquétipos que são manifestados naquelas imagens de grandes sofrimentos, onde a metodologia é totalmente expressiva, não verbal, né? Então, todo o estudo da Nise, ele vem através do estudo das imagens que são manifestadas espontaneamente por os doentes. E, então, a gente tem, tanto o museu quanto a casa, um grande acervo dessas imagens, desde a fundação da casa, 1976. Eu agora reabri, nessa meu retorno à casa, o núcleo de pesquisa, onde eu estou novamente contando e fazendo o trabalho de pesquisa dessas imagens, desde o primeiro cliente. É incrível perceber que em 1970, quando os grandes psicotrópicos foram lançados pelos laboratórios, a gente percebe uma extrema mudança nos trabalhos desses clientes da casa. Como eles tinham colorido, uma vivacidade, e como a partir de 1970, com os psicotrópicos, né, esses trabalhos mudaram, né? Eles ficaram empobrecidos de alguma forma, as cores diminuíram. Então, isso tudo são trabalhos de pesquisa que a Nise se preocupava. Então, quais eram as histórias que eram contadas através daquelas imagens, daquele sofrimento, né? Quais as amplificações que a gente faz dentro da mitologia, da história comparada, naquela série de imagens? Isso é a pesquisa de Nise. Essa é a preocupação de Nise, se aprofundar
nesse processo inconsciente do processo psicótico, né? Dessa psique fragmentada. Então, este é o trabalho da Nise. Embora quando você vai na Casa das Palmeiras e olha os quadros que estão lá expostos, e quando você está frequentando a pesquisa, você olha naquelas imagens fantásticas que a arte está ali contida, se apresenta, mas é bem diferente, né? Então, ela não estava em busca de uma estética ou da arte. Ela estava todo o trabalho em busca de uma pesquisa do processo inconsciente que se manifesta através dessas imagens. Vera, obrigada. Silvio Pérez também deixa um convite a todos. Aos domingos acontece o Sarau Online, Saciarte, a partir das 19h30. E todos são bem-vindos, a participação é livre pelo Zoom, quem quiser. Silvio, coloca como que a gente acessa esse sarau. Algumas pessoas também estão fazendo alguns convites aqui no chat. E eu vou agradecer aos participantes, a Vera, a Sigrid, o Humberto e a Áurea, pela gentileza e pelo trabalho junto à casa. São todos voluntários, como eu falei no início, toda a contribuição que a gente recebe, todo o apoio é revertido para que a casa se mantenha. E agora, com essa ferramenta que a gente tem online, também existe um custo, mas que com a ajuda de vocês, a gente está conseguindo ampliar o nosso alcance. Então, fica mais uma vez aí um convite para que vocês apoiem a Casa das Palmeiras através das doações solidárias. Lembrando que no dia 22 a gente vai iniciar o nosso grupo de estudos, seja online também, com a Sigrid e com o Humberto. Estamos estudando as obras do Jung, a continuação do livro do volume 16.2 do Jung, né? A abreação, análise dos sonhos e transferência. Quem quiser participar também, a gente vai divulgar. Eu acho que, se eu não me engano, eu já divulguei a participação aqui no grupo de estudos. A gente vai lançar novamente a campanha de divulgação. O que mais? Eu estou esquecendo mais alguma coisa? Não, querida, eu só queria aqui agradecer a sua presença e a sua condução. Assim, eu queria deixar esse registro aqui. Fui muito afetuosa, muito carinhosa, muito atenciosa. Foi assim, nos deu assim um descanso a tua condução, Nívia. Super obrigada, muito Verdade. obrigada. Muitíssimo obrigada a todos. Acho que é importante também a gente encerrar aí no horário. Muito obrigada mesmo pelo convite, Vera. Muitíssimo obrigada por ter nos trazido até aqui. Acho que é importante isso. O Núcleo de Estudos e Pesquisas Literárias está aqui na casa, é uma alegria para nós, né? Aqui representado pela Áurea, pelo Humberto, por mim. E temos uma outra integrante que não se fez presente nesse projeto, mas também faz parte do grupo, que é a Maria Lúcia. Muitíssimo obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Beijos. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Um bom final de semana. E viva a Nise! Viva a Nise! E até o grupo, né? E até o grupo de estudos, dia 22 às 19h30. E meu filhão tá aí. Viva ele! Maravilha, gente. Boa noite. Tá. Saindo.